Fala galera, eu sou o Vini e hoje eu vou trazer aqui uma lista de dez posições sobre as maiores camisadas do Fluminense na história, na minha opinião, obviamente. O que são camisadas? São vitórias marcantes do Fluminense, né? Vitórias que o Fluminense se impôs e mostrou para o Brasil e para a América do Sul que não era apenas um time qualquer. Aí, né? São vitórias marcantes que eu considero e que eu acho importante estar aqui, né? Vou começar pelo 10º lugar, que é uma vitória que está aqui, porque ela tem uma importância. Ela podia estar mais acima, mas como é uma que eu não vi. Eu não vi essa, e tem outra também que eu não vi, que podia estar mais acima, mas eu não vi. Em 10º lugar está o título brasileiro de 1984 sobre o Vasco, 1-0, o gol do Romerito, jogo histórico, uma final, clássico quente, eu acho, Fluminense. Na época não era tanto qual é hoje. E é importante, o Fluminense se impôs contra um rival direto e conquistou um título brasileiro ali em 84, campeão. Então, uma vitória marcante, gol do Romerito, Maracanã lotado. 1-0 no jogo de ida, 0-0 no jogo de volta, Fluminense campeão. Se impôs, fez o básico e conseguiu. Essa é a 10ª posição. Como eu falei, ela podia estar mais acima, mas como eu não vi, eu não senti a emoção de ver ao vivo aquela ali, eu não deixei mais acima, mas deixei aqui porque é uma vitória muito marcante e muito importante para muita gente mais velha que viveu aquele momento. Em 9º lugar, é a vitória mais recente daqui que eu deixo, que é Fluminense 2, LDU 0 pela Recopa Sul-Americana de 2024. Ela tem um simbolismo muito grande pro torcedor tricolor, que é vingar 2008. E foi vingado, né? Vingado, entre aspas, 2008. Vitória no Maracanã, de virada. 2 gols do Arias, 1 de pênalti, na mesma trave que a gente bateu em 2008. É uma emoção muito grande voltar, porque foi a exorcização de fantasmas. Exorcizar a Libertadores no Maracanã e exorcizar a LDU também no Maracanã. Então, é uma vitória que pra mim é muito importante. Estava no estádio, curti com meus amigos, com festa. Então é uma vitória que eu considero muito importante. Foi uma caminhada que foi de virada, foi no final do jogo, o pênalti foi nos 89 minutos. Então merece estar aqui essa vitória. Em 8º lugar é outra que eu, igual a de 84, que eu não vi, aliás é no mesmo ano, que eu considero que eu acho que eu considero mais marcante do que o título, do que o jogo do título. Tem outra aqui também que eu considero mais importante que o jogo do título, que é a vitória sobre o Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro de 84. Pela forma que o Fluminense jogou, pelo que eu li, pelo que eu já vi, pessoas comentando sobre esse jogo, que o Fluminense dominou o Corinthians nesse jogo de ida, que foi 2-0 lá no Morumbi. E pela forma que o Corinthians tratou esse jogo antes, porque o Corinthians tinha virado as quartas de final contra o Flamengo, dando um banho de bola no Flamengo no Morumbi no jogo de volta. E a mídia paulista tratou o Fluminense que seria da mesma forma, que o Corinthians ia dominar, que o Corinthians ia dar um banho de bola, e o Fluminense foi lá e ganhou 2-0, jogando muita bola. Então, é uma vitória que eu considero muito também, mesmo eu não vivendo. Por exemplo, se eu tivesse vivido, talvez ela tivesse mais acima, mas como eu não vivi, ela fica abaixo, né? Mas é uma vitória importante, gigantesca do Fluminense, em que se impôs, né? E exorcizou um fantasma, que foi o lá da máquina tricolor, né? Aquela invasão no Maracanã. Exorcizou mais um fantasma ali em 84, que depois viria a ser campeão, como a gente já falou aqui. Em 7º lugar, eu vou colocar aqui a vitória sobre o Argentino Júnior na Copa Libertadores de 2011, 4-2 lá na Argentina. É um jogo que você pode falar, não é um jogo eliminatório, mas é um jogo que o Fluminense precisava vencer, e precisava vencer e contar com outro resultado. Esse resultado aconteceu, mas foi um jogo truncado. Esse jogo eu vi no rádio. Eu não tinha TV a cabo na época, eu vi esse jogo no rádio, depois que eu vi os melhores momentos, que o Fred, o Carlinhos abre o placar, o Argentinos empata com um pênalti bobo do Edwin Valência. Aí o Fred, num chutaço de falta, mandou uma bomba. O Fluminense fez 2-1. E o Fluminense precisava de 2 gols, se eu não me engano, pra passar. Aí o Valência, olha ele de novo, ele tenta cortar um cruzamento, a bola bate nele, acaba indo no gol.
empatando o jogo. E tava 2-2, aí o escanteio, o Rafael Moura faz 3-2. E no finalzinho do jogo, aos 40 minutos, o Fred faz o 4-2 de pênalti, né? Mostrando mais uma vez a importância do Fred no Fluminense, né? Como jogador. E um jogo histórico que o Fluminense passou. Mas que vinha com problema, se eu não me engano, foi nesse jogo, antes desse jogo, que teve aquele episódio polêmico do Emerson Sheik. E o Fluminense passou, né? Conseguiu passar para as oitavas de final. O jogo que ficou marcado também depois pela pancadaria que teve no final entre os jogadores do Fluminense e Argentino Júnior. E eu acho um jogo marcante, né? Um jogo marcante da história recente do Fluminense na Libertadores. Que a história recente do Fluminense na Libertadores é sempre um time que tá em luta, né? Quase toda a Libertadores do Fluminense sempre tem um jogo bem marcante, que todo mundo vai lembrar por tempo, todas as Libertadores. E essa é uma delas, e deu uma classificação, infelizmente. Não veio o título, mas foi uma vitória bem marcante naquela Libertadores. Em sexto lugar está um jogo que eu vejo pouca gente comentando sobre, mas ele me marca muito, que foi Fluminense e Grêmio pela Copa do Brasil de 2015. O jogo de volta lá na Arena do Grêmio, que o Fred faz um gol de cabeça, faz 1-0 no primeiro tempo, depois o Grêmio empata e o Fluminense segura esse empate, segura e passa no gol fora pra semifinal, né? Era a quarta de final. É um jogo que eu vejo pouca gente comentando, eu acho um jogo bem marcante. O Cavalieri fez uma grande partida, defendeu várias bolas importantes naquele jogo. O Fred de novo como protagonista, marcando o gol. E o Fluminense guerreiro lutando, um time que você olhando, você não vê grandes craques. Você não vê, só tinha o Fred ali. Você tinha alguns jogadores que hoje são mais famosos, tinha o Scarpa ali, tinha o Gerson. Mas na época não era o que é. Esses jogadores não são o que é hoje, né? E o Fluminense passou para a semifinal, aquela semifinal polêmica do Leandro Pedro Voada, né, que marcou um pênalti inexistente no primeiro jogo. O Fred machucado no jogo de volta. Infelizmente o Gum perdeu o pênalti, né, na disputa. A gente foi eliminado pro Palmeiras naquela Copa do Brasil, mas esse é um jogo que me marca muito, né? O Fred fazendo um gol de cabeça e mostrando mais uma vez porque ele é ídolo desse clube, né? Ele, nos momentos que precisava, ele aparecia. A segunda vez que ele aparece aqui hoje, decidindo uma classificação do Fluminense. E como ele fez várias vezes, salvando o Fluminense. Então essa é uma camisada histórica do Fluminense que eu boto aqui. Em quinto lugar está Fluminense e Cerro Porteño pela Copa Sul-Americana de 2009. Um jogo maluco, histórico, que o Fluminense protagonizou naquela arrancada de 2009. Que a gente não estava acreditando no que estava acontecendo. Começava numa arrancada, chegava nesse jogo na Sul-Americana, na semifinal. Ganha o primeiro jogo por 1-0, gol do Fred. E nesse segundo jogo o Fluminense leva um gol do Cerro Porteño. E o jogo estava indo para os pênaltis. E o Cerro Porteño se defendendo, batendo, o juiz deixando os caras agredirem os jogadores do Fluminense à vontade. O Gum tem que enfaixar a cabeça. Aí nos acréscimos, faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Conca bate uma falta, a bola rebate, volta nele, ele joga de novo. O Gum, com a cabeça enfaixada, domina e chuta, empatando o jogo para classificar o Fluminense. Depois o Cerro Porteño vai pro desespero, que ainda com gol, se o Cerro Porteño tivesse um gol, ele passava pelo gol fora, que tinha na época ainda. O goleiro vai pra área e tal, só que aí o Diogo recupera a bola, dá um bico, e o Alan tava sozinho, aí aquele lance histórico, né? O Alan dribla o goleiro, sai na cara do gol, explode o Maracanã. Uma explosão, a festa dos torcedores e a pancadaria comendo dentro de campo. É um jogo histórico, um jogo raiz de competição sul-americana. Jogaço, o Fluminense passou. Aquela campanha histórica de 2009, né? Aquela arrancada histórica de 2009 que culminou na escapada do rebaixamento e nessa campanha histórica da Sul-Americana também, que bateu na trave de novo, infelizmente. Mas é um jogo que marca, né? Eu lembro de ver esse jogo ao vivo e ficar maluco, porque eu não imaginava que o Fluminense ia fazer aquilo. Um jogo maluco, muito grande. E merece estar aqui nessa lista também, velho. Camisou o Cerro Porteño, que não é um time que tem título internacional, mas tem uma tradição. Uma camisada. Botou a camisa assim, envergou o varal. Aí, talvez uma polêmica. Em quarto lugar, eu coloco Fluminense e Boca Juniors pela final da Copa Libertadores de 2023. Sim, eu talvez não considero essa uma camisada importante, gigantesca, por causa do Boca. O Boca
não era o Boca Juniors que a gente acostumou ver na Libertadores, né? Aquele time gigante, pesadão e tal. Era o Boca. Tinha tradição, mas não era o Boca. Né? E foi um jogo duro, óbvio, histórico. O Fluminense foi campeão da Libertadores pela primeira vez. Lembro de cada segundo desse dia. Felicidade imensa. Mas eu deixei mais abaixo por causa que é o Boca. E vocês vão entender o porquê ele não tá à frente de um jogo aqui. E foi um histórico, um jogo duro. Pelo que é a final. O Fluminense era favorito. Mas por ser uma final única, deixa as coisas ainda muito mais tensas. Por isso que eu acho que o Fluminense não ganhou com mais tranquilidade esse jogo. Talvez se fosse um jogo normal, o Fluminense ganhasse com tranquilidade do Boca. Mas como era uma final, deixa tudo mais tenso. O jogo foi tenso e o Fluminense ganhou na final, na prorrogação com o gol do Joe Kennedy. Então, por isso que eu deixo aqui. Porque eu não... Por causa do Boca, por causa do time do adversário, ele não tá um pouco mais assim. Ele podia estar em primeiro, mas... Tá aqui a explicação porque a final está abaixo. Em terceiro lugar, eu vou colocar Fluminense e Boca Juniors, o 3-1 do Maracanã de 2008. Por quê? Porque o Boca Juniors era muito melhor. O Boca Juniors tinha Palermo, tinha Riquelme, tinha Palácio, tinha um timaço. O Boca, aquele Boca histórico que a gente viu por anos desfilar no futebol sul-americano, de ganhar trocentas Libertadores. O Fluminense, em primeiro, empatou lá. O jogo não foi na Bomboneira, foi no El Cilindro do Racing. Mas, vindo no Maracanã, o Fluminense não só ganhou emplacando 3-1, mas de virada, que o Boca saiu na frente com o gol do Palermo. E o Fluminense vira numa noite histórica do Maracanã. Tem vídeos históricos desse dia do Maracanã. O Fluminense vira com o gol do Washington de falta, um golaço, o gol do Kunca que a bola desviou e o gol do Dodô depois no final, nos acréscimos. Por causa disso, porque o Boca era o Boca que a gente viu ganhar a América. Era o atual campeão. Era o Boca que dominou a América nos anos 2000. Então, e o Fluminense foi lá e botou os caras no lugar dele, entendeu? Botou os caras ali, falou assim, a gente é melhor. Por isso que ele tá acima da final pra mim, por causa do Boca. Em segundo lugar, mesmo a Libertadores e o São Paulo. 3-1 do São Paulo, o gol de cabeça histórico do Washington. Cara, isso aqui é um sinônimo de camisada, é isso. Você pegar um time que era o atual bicampeão brasileiro, depois seria ser tricampeão brasileiro, que 2 anos antes, foi campeão mundial ganhando do Liverpool, foi finalista da Libertadores no ano anterior, tava na final, chegou, perdeu o primeiro jogo, chega aqui, vira, né, faz 1-0, leva um empate, vira pra 2-1, e no último minuto o Thiago Neves coloca um escanteio perfeito na cabeça do Washington, que joga a bola no ângulo e vira o jogo, e o Fluminense classifica no último minuto de lance. Isso é um sinônimo de camisada, de virada histórica, de virar um jogo, entrar pra história. Esse jogo entrou pra história, e por muito tempo eu considerei esse como o gol mais importante da história do Fluminense, até o gol do John Kennedy na final da Libertadores, mas por muito tempo esse jogo. E por que ele tá em segundo lugar? Porque o Fluminense fez de novo, entendeu? O Fluminense fez de novo uma camisada histórica que eu acho que todo mundo já percebeu qual é, que é a Fluminense Internacional da Libertadores do ano passado, a semifinal. Porque se você não chorou, se você não passou mal, você não é tricolor. Fluminense Internacional na semifinal de 2023 é histórico e todo sentido. Jogo de ida. O Fluminense abre 1-0 amassando o Inter. O Samuel Xavier é expulso num lance idiota. É expulso. O Inter vira e o Fluminense busca um empate com 1 a menos. Germancano, masterclass nesse jogo. Pronto. Jogo de volta, 10 minutos do jogo, o Inter faz 1-0. O Fluminense não conseguia jogar. Aí vem o nosso querido Ener Valencia, perde 3 chances inacreditáveis. O Nino salva, o Nino gênio, monstro, ele salva, tira a bola do pé dele dentro da área. E as duas clássicas de cabeça, que é impossível alguém ter errado. Cara, se fosse eu fazer aquele gol de cabeça. E o cara com o Fábio cresceu em cima dele. E depois disso, o Fluminense vira o jogo do nada. O John Kennedy, o Cano toca pro John Kennedy, o Kennedy de cavadinha, frio, joga. E depois o Yanni Gonzalez dá assistência pro Cano fazer o gol da virada, assim.
Um jogo que eu passei mal, tava passando mal, passei mal, fiquei incrédulo, não acreditei, eu achei que eu tinha morrido, porque eu não acreditava que aquilo tudo tava acontecendo. E não tem outra explicação. Foi o Fluminense sendo o Fluminense. Isso pra mim, e aquilo ali entrou pra história pra mim. Então eu acho que foi isso. Esse jogo pra mim é outro, é que eu falo, sinônimo de camisada. O Fluminense camisou o Internacional dentro do Beira-Rio. E o Inter tá sofrendo até hoje, né? Tem gente que chora até hoje. Hoje, né? O time do Si, né? Se o Ener Valencia tivesse feito gol. Mas não foi, né? Não foi. E aqui, ó. Campeão da Libertadores 2023. Senta e chora. Mas é isso. Esses são o meu top 10 das camisadas do Fluminense, noites históricas da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo que ficou de fora, que eu pude colocar aqui. Um exemplo, Fluminense América do México de 2011 podia estar aqui. Fluminense Olímpia podia estar aqui, 2023. Argentino Júnior de 2023 também podia estar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu podia citar o segundo turno de 2012, porque o Fluminense camisou o Atlético Mineiro ali, porque mostrou quem queria ser campeão brasileiro ali. Poderia citar o segundo turno brasileirão de 2012 aqui também. 2009, a arrancada de 2009, só um time gigante pra fazer a arrancada que fez. E tem alguns momentos que eu poderia citar, mas cara, seria muita forçação de barra, porque também glorificar momentos horrorosos do Fluminense, né? Mas tem várias outras. Brasileirão de 70 que o Fluminense mostrou. A Carioca, virada do 4x1 do Carioca do 2023 também, histórico. Que faz o gol. O Marcelo faz o gol e o Fluminense vira pra 4x1, histórico, né? Tudo camisada, mas eu resolvi listar essas 10 que são jogos que me marcam até hoje, que eles viram e mexem, pego e olham os melhores momentos e falam assim, caralho, foda. Mesmo de jogos, como eu falei, tem 2 jogos aqui que eu não vivi, mas se eu ver os melhores momentos eu choro. Podia citar trilhões aqui, mas são esses 10 que eu considero históricos do Fluminense. Então, esses são meu top 10. Se você gostou, se inscreve, dá um like e vambora. Fluminense neles, vitória Fluminense.